Pessoal, deu um probleminha no outro vídeo, mas a gente já termina o que tinha começado. Ó. Eu parei falando no grupo AB, certo? Então vamos lá. O que eu tenho que saber do grupo AB que seria importante? Primeiro, então vamos fazer o mesmo esquema que a gente já tinha feito antes. Ou seja, o que teria no antígeno e no plasma, tá bom? E aí eu quero que vocês pensem. Quando eu falo grupo AB, eu quero que vocês lembrem. Eu tenho o antígeno A e o antígeno B. Tudo bem? Então, literalmente, eu tendo, e aí vocês podem pensar, eu tendo os glóbulos rojos aqui e tendo o plasma, a gente vai ter uma coisa específica. Ou seja, no plasma eu não tenho nada. Então, eu não tenho nem, ou seja, eu posso dizer que não há antígeno, não há nem anti-A e nem anti-B. Porque eu quero que vocês pensem, aqui eu não tenho anticorpos contra ninguém. Então, a gente pode dizer que eu não tenho nada aqui. Tá bom? Bom, nada não, perdão, gente. Falando besteira, ó. Aqui, de novo, a gente já tinha escrito aqui em cima. Aqui, nós temos das duas maneiras. Temos antígeno A e antígeno B. Tá bom? E o nosso plasma? Eu não tenho nem o antígeno A, nem o anti-B. Tudo bem? Não sei se ficou confuso, mas eu acredito que não. Perdão, e aqui não é antígeno, estou falando é anticorpo, nem A, nem B. Então lembra, perdão de novo. Primeiro é antígeno, segundo é anticorpo. Então, no glóbulo vermelho, eritrocito, eu tenho antígeno A e antígeno B. No plasma, eu não tenho nem o anticorpo A, nem o anticorpo B. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês pensem. E aí, a gente vai para o grupo O. O grupo O é mais fácil, né? O grupo O, então, os glóbulos rojos e plasma, quero que vocês pensem. Eu não possuo nem o antígeno. Eu não possuo nem o antígeno A, nem o antígeno B. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó. Não possuo nem o antígeno A, nem o antígeno B. E no plasma, pensem comigo, como eu não tenho nenhum desses dois antígenos aqui, então o plasma eu vou ter o anticorpo A e o anticorpo B. Tudo bem? Então, anti-A e anti-B. Então, glóbulo vermelho sem antígeno e o plasma anti-A e anti-B. De novo, AB, glóbulos vermelhos, antígeno AB e plasma, nada de anti-A nem anti-B. Tudo bem? Inicialmente, eu quero que vocês pensem nisso. E fazer uma pergunta para vocês para pensarem em me responder. O que acontece se, por exemplo, eu trocasse a ordem? Por exemplo, quero que vocês pensem. Aqui, eu tivesse isso aqui. Melhor dizendo, né? Chegasse aqui e falasse, ó, eu não tenho... tá certo, ó, vamos pensar assim. Eu não possuo aqui nem o antígeno A, nem o antígeno B. O que vocês acham que aconteceria com o plasma nessa situação? Pense um pouquinho e me responda. Bom, pessoal, espero que vocês tenham pensado. Um minutinho para fechar a janela, perdão por sair. Mas, vamos lá. E aí, minha pergunta é, se eu não tenho aqui, esse sistema muda. Porque, pensem comigo,
O antígeno é para mostrar o que seria o invasor, né? O anticorpo é o que está ali para defender. Então, se eu não possuo algo para invadir, eu literalmente estou preparado. Então, por isso eu tenho anticorpo anti-A e anti-B. Agora, o oposto. Eu já tenho aqui uma coisa que seria invasora do A e B. Então, no meu plasma, eu não tenho força suficiente, ou seja, não tenho formação de anticorpos para A e B. Tá bom? É isso que eu quero que vocês pensem assim. E, bom, vamos pensar outras coisinhas. E aí, pensem comigo, por que vocês acreditam que existe esse sistema com anticorpos? O que vocês acham? Porque pensa, nosso sistema imunitário, vamos fazer uma pergunta para você, anticorpos, coerpores. Ou seja, por que existe isso? E aí eu quero que vocês lembrem, nosso sistema sempre tem que proteger, né? Então vamos só por suposição. Entrou uma bactéria, entrou um micro-organismo, entrou alguma célula que vai causar algum dano, nós temos que ter uma célula que tenha antígeno. Beleza? Antígeno que seja estranho. Aí esses anticorpos vão se unir a ela para se destruir. Então entrou qualquer coisa, entrou uma bactéria, célula que tenha um antígeno estranho, qualquer coisa assim, que venha nos fazer mal. Os anticorpos que a gente tem no nosso sistema se unem a essa célula para que ela seja destruída. Tá bom? E aí, esse é o problema. Vamos pensar num problema. Por quê? Vocês já ouviram falar de sangue? Ou seja, doação de sangue que pode ser incompatível? Incompatível. Fala assim, cara, eu já escutei falar, mas eu não sei muito bem não. O que seria isso? Pessoal, doação de sangue de sistema incompatível, eu quero que vocês pensem assim. Vamos pensar numa situação. Ó, vamos pensar numa transfusão. Já ouviram falar disso, né? Fiz uma transfusão de sangue. Mas vamos dizer que eu fiz uma transfusão incorreta. Por exemplo, tá? Vamos supor que meu grupo, eu sou do grupo A. Meu sangue é grupo A. Tudo bem? Só que, vamos supor, sofri um acidente. Eu recebi sangue do grupo B. E aí, o que a sangue do B tem? Ele tem praticamente antígeno B e anticorpo anti-A. Mesmo esquema das outras coisas que a gente falou. E aí, quero que vocês pensem. Ó, então, sangue B a gente já sabe. E a pessoa A, o que eu tenho aqui? Eu tenho o antígeno A e o anticorpo anti-A. Ficou meio embolado, mas acho que dá para entender. Então, temos lá. Eu tenho o antígeno A e o anticorpo anti-A. Beleza? E aí, o que vocês acham que acontece? Tá vendo? Perdão, gente. Anti-B. Confundindo. Anticorpo anti-B. Vamos pensar. Então, aqui, ó. A e B. Então, de novo. Acho que fica melhor. Eu tenho o antígeno A e o anticorpo anti-A. B, eu tenho o antígeno B. Eu tenho o anticorpo, na verdade, anticorpo anti-A, escrevi errado de novo, e anticorpo anti-B. Então, vamos pensar. Correr a situação, recebido B. O que vai acontecer? Sangue B. Vamos supor, nosso sangue da pessoa que está me doando. Se eu tenho aqui o anti-B, eles vão se unir. Concorda? Então, esse anti-B
vai se unir com o sangue B. E aí, pessoal, esse processo tem um nome, que é aglutinação. Tá? Então, o que seria isso? Literalmente, a gente... Vamos escrever aqui, ó. Destrói os nossos glóbulos. Então, destrói quem? Os nossos glóbulos rojos, também chamado de eritrocitos. E esse processo se chama de hemólise. Marcos, então é aquele processo que eles falam, fizeram uma hemólise em tal pessoa. Então é isso que quer dizer. Então, ou seja, está destruindo os glóbulos vermelhos, está destruindo os glóbulos que têm a função de transporte de oxigênio no sangue. Exatamente. Tudo bem? Então, de novo, vamos lá. Sangue B tem o quê? Antígeno B. E a pessoa A, que a gente falou, ele tem anti-B. E pensa, vai juntar sangue B com sangue A. Se eu tenho anti-B, sendo uma pessoa A, eu tenho anti-B, eu vou unir com o que tem no B. Então, aglutinou e destruiu os glóbulos vermelhos. O processo de destruição se chama de hemólise. E o que pode causar uma hemólise, pessoal? Bem simples, né? Alguns signos mais cardeais que a gente tem que saber. Febre, dor, choque séptico, literalmente a morte, e problemas renais. Tá? Então, são isso. Então, fiz um processo de transfusão que não foi de uma maneira bem elaborada, não foi adequada, e a gente vai ter todos esses problemas que a gente falou. E aí eu quero que vocês pensem comigo, depois do que eu expliquei para vocês. Então, eu posso dizer assim, e uma dúvida que eu fiquei. Pense comigo, por que, vamos supor, sou uma... vamos pensar. Por que uma pessoa A, quero que vocês pensem, pode receber sangue O. E aí? Vamos lá. Por que uma pessoa A, vamos supor, eu, que sou A positivo, posso receber sangue O? Vocês lembram o que o O tinha? Lembrem do O que a gente falou? O O, ele não tem nem antígeno. Não tem. O O não tem nem antígeno A e não tem antígeno B. Ou seja, como a gente não tem antígenos que esses anticorpos possam literalmente reconhecer, não vai ocorrer nenhuma reação. Tudo bem? Então, o O, por isso é chamado de doador universal. Ele pode fazer isso. Tudo bem? E agora, vamos pensar o oposto. Vamos pensar o oposto. E eu quero que vocês pensem comigo. Se eu falo assim, ó. Quero que vocês pensem assim. Pensando que o O é o doador universal. Se eu sou uma pessoa O, por que eu não posso receber um sangue A? Vamos lá, sou uma pessoa do grupo O. Por que eu não posso receber praticamente sangue A? De novo, o que o O tem? O O tem o anticorpo, né? Anticorpo A e anticorpo B. Anti-B. Anticorpo anti-A e anticorpo anti-B. Ou seja, pense comigo, acorda aí. Se eu literalmente recebo um sangue A que tem anticorpo anti-A e anticorpo, perdão, que tem antígenos A e anticorpos anti-B, literalmente esse sangue A que a gente tem, os anticorpos vão atacar quem? Nosso antígeno B. Perdão, nosso antígeno A. Desculpe, gente. Então, de novo, ó.
Se eu recebo um sangue A, os anticorpos que eu tenho vão atacar o nosso antígeno A. Tudo bem? Quero que vocês pensem assim até agora. Então, literalmente, eu quero focar nesses conceitos agora, porque acaba ficando uma coisa meio confusa. Aí na próxima aula, no próximo intervalo, a gente já vai repassar tudo de novo. E aí a gente tem que saber por que o AB é o receptor universal e por que o O é donante universal. Tá? Na verdade, eu acho que eu vou fazer isso de uma vez e na próxima a gente já fala do fator RH. Pode ser? Então vamos lá. Acho que fica mais fácil, para não ficar uma aula muito confusa e muito picada. Então, de novo, AB. O AB, gente, é o que a gente fala de receptor universal. Marcos, o que quer dizer isso? Ou seja, eu quero dizer que eu sendo receptor universal, eu não tenho nem o anticorpo A, e nem o anticorpo B. Ou seja, eu literalmente não vou ter ninguém para atacar. Você concorda? Beleza? Então, se eu não ataco nenhum grupo, eu posso receber tanto do A, eu posso receber do B, eu posso receber do próprio AB e posso receber do O. Tudo bem? Inicialmente, eu quero que vocês pensem assim. Então, de novo. AB, o que a gente tinha? Tem antígenos A e B. Tudo bem? Receptor universal. Ou seja, por que a gente fala isso? Porque ele não possui nem anticorpos anti-A e nem anticorpos anti-B. Tudo bem? Tem uma tabela que eu vou colocar no material que vocês podem praticar. Tudo bem? Eu acho que vai ajudar bastante na hora de fazer os exercícios. Tem essa tabela. Então, de novo, AB é receptor universal porque não tem anti-A nem anti-B, anticorpo A nem anti-B. Então, eu não ataco ninguém, não vou atacar nenhum grupo, porque eu posso receber de todos eles. Certo? E o O, a gente já falou. O O, a gente fala que é o donante universal. Ou seja, que vai receber de todo mundo. E o que vocês lembram? Tem que lembrar, né? Vamos lá. Literalmente, lembra quando a gente falou de glóbulos rojos e plasma? O que tinha nos glóbulos vermelhos aqui, que a gente falou? Eles não têm antígenos. Não tem antígenos nem A e nem B. Então, não tem antígenos nem A e nem B. E aí eu quero que vocês pensem assim, vamos pensar, se eu não tenho esses antígenos, é bem difícil, é muito pouco provável que eu vou atacar algum anticorpo. Por quê? Considero o sistema todo ABO, na prática clínica. A gente tem que depois verificar o fator de RH, que é o que a gente vai falar depois do intervalo. Mas, de novo, por quê? Eu não tenho antígenos nem A nem B. Então, não tem algo que eu vou atacar ali esses anticorpos do receptor. Seria esse caso, tá? Então, inicialmente, eu quero que a gente faça isso. Inicialmente. Eu acho que, não sei se ficou bem explicado para vocês, acredito que sim. Mas lembra, a gente depois eu falei, vai fazer uma tabela. Ó. Antígeno, anticorpo, recebe e doa. Eu acho que é mais fácil. Assim a gente aprende, eu acredito que é muito mais fácil aprender dessa maneira. Tá? Então, grupo O. Aqui ó, no plasma não coloquei. Lembrem, o plasma aqui, a gente possui anticorpos. Então, possui anticorpos. Eu vou possuir anticorpos anti-A e anti-B. Tá bom? Então, o O eu posso receber de O. E eu posso doar para todos. AB e o próprio O. Tudo bem?
Bom, essa vai ser a segunda parte da aula. Na terceira a gente finaliza estudando o fator RH. Aguardo vocês.